Bonjour, madame. Estamos aí passando da metade do nosso desafio, gente. Olha só isso, quem diria, hein? E eu espero que mais do que estar gostando de fazer tudo isso, é que esteja fazendo sentido para você fazer os exercícios, assistir às aulas, que você possa estar refletindo sobre todas essas questões que eu estou trazendo aqui, né? Sobre a sua imagem, sobre que história você quer contar, sobre o quanto esse guarda-roupa hoje ele de fato representa quem você é ou como você quer se ver. Porque eu acho que esses são os maiores aprendizados, né, dentro de tudo que a gente vem conversando aqui. Porque às vezes a gente nem gosta muito de fazer determinada coisa, né? Tipo academia, por exemplo. Às vezes a gente não gosta muito de ir lá fazer o exercício, acordar de manhã cedo, tudo. Mas depois que a gente faz, fica aquela sensação muito boa, assim, aquela liberação de ocitocina que você fala: "Uau, ainda bem que eu vim", né? E isso acontece comigo com muita frequência, assim, de manhã eu acordo e falo: "Ai, será mesmo que eu vou? Por que que eu tô fazendo isso?" Mas aí quando eu volto pra casa eu falo: "Nossa, ainda bem que eu fui". Então, se você não tá curtindo tanto assim fazer esses exercícios, assistir às aulas e tudo, eu espero que no final você olhe para tudo isso e fale: "Uau, que bom que eu fiz". Consigo ver aqui onde eu cheguei, o resultado que eu tive, porque essa é a nossa intenção, até com o checklist e com essa proposta do desafio, tá? E aí, hoje, até muito dentro do tema da aula passada, a gente vai falar sobre uma curadoria mais afetiva, né? Eu dei aqui um pouquinho, eu trouxe dois exemplos para vocês de como se desapegar de determinadas coisas, mas eu acho que tem um ponto que ele é muito importante quando a gente vai fazer essa curadoria desse armário, de que maneira, né? Como é que eu olho para essas peças e me desapego de maneira mais acolhedora, de maneira mais afetiva, né? Você fala assim: "Ah, nossa, isso aqui só está ocupando espaço, vou tirar". Então, eu dei dois exemplos na aula passada, mas eu acho que é, pensar nessas peças que de fato você ama faz muita diferença. E aí você pode virar para mim e falar assim: "Nossa, Camila, mas se eu for deixar só as peças que eu amo, vai ficar muito difícil, porque tem, sei lá, 5 peças que eu amo. O resto tá lá para cumprir função". Isso já é por si só um ponto para a gente refletir, né? Se dentro de um guarda-roupa que tem, vamos supor, 50 peças, só 5 são peças que eu amo, opa, tem alguma coisa errada aí, você não acha? Mas é o seguinte, primeiro de tudo, eu quero que você olhe para essas peças que você ama. Por que que eu amo? Por que que ela vai da lavanderia para o cabide, do cabide para a lavanderia? Por que que eu uso tanto? Como é que eu me sinto quando eu uso esta peça? Porque isso vai te ajudar, inclusive, nas suas próximas compras. Porque no que você entende o porquê que aquela peça que você ama tá ali, ou aquelas peças, você começa a identificar um padrão. Então você começa a ver: "Ah, eu gosto muito dessa peça porque eu me sinto confortável com ela. Eu gosto muito dessa peça porque eu acho que essa cor me valoriza. Eu gosto muito dessa peça porque essa estampa é uma estampa muito legal que eu quase não vejo por aí. Eu gosto". Então você vai identificando o porquê de você gostar tanto de determinadas peças, tá? Isso é uma coisa bem importante. E aí você vai ver o quanto essa peça que você ama, ela é funcional, né? Porque muitas vezes ela vai para um jantar, ela vai para o trabalho, ela vai para o encontro com a amiga, ela vai para o shopping, ela vai para buscar o filho na escola, dependendo de como você usa, né? E essas peças que têm uma funcionalidade maior, geralmente tendem a ser as peças que a gente gosta muito e usa muito, né? Consequentemente, né? Faz todo sentido
uma peça que você consegue usar de formas diferentes e em muitas ocasiões de uso diferente, ser aquela peça que você mais gosta, né? Então, é, por mais que pareça assustador a gente olhar e identificar as peças que a gente ama muito e perceber que talvez sejam poucas peças nesse guarda-roupa, também é muito libertador, né? Porque você vai ver que você não precisa de tantas coisas assim. Porque a gente entra nesse lugar do assim, ah, não, é, eu gostei dessa blusa, mas então eu vou comprar uma preta, uma branca e essa outra cor aqui que eu achei muito legal. Aí eu preciso ter 5 calças pretas, porque quando uma estiver lavando e a outra estiver no cesto para passar, eu tenho mais 3 ali que, se eu quiser usar, eu uso, porque uma é curta, a outra é mais comprida e a outra tem a boca mais larga, e aí eu preciso de 5. E na verdade não é assim que funciona, porque quanto mais a gente tem, mais difícil da gente escolher. Pensa só, quando você está num restaurante e o restaurante tem um cardápio gigantesco, tipo, eu não sei se vocês conhecem aqui o Coco Bambu. Gente, Coco Bambu tem um cardápio infinito. É muito difícil você escolher alguma coisa ali. E aí você fica, e você fica, e você fica, e você fica. Até que chega uma hora que muitas vezes você fala, você pergunta pro garçom, mas qual é o prato que sai mais? Qual é a sua sugestão, né, para eu escolher aqui? Porque cansa, né? O cérebro, ele fica cansado quando tem muita coisa para ele decidir, quando tem muita coisa para ele escolher. Então ele vai no automático. E aí, falando nesse automático, aquela roupa que vira uniforme também, né? Tipo, ah, esse aqui eu já sei que funciona, eu vou colocar. É um pouco esse cérebro cansado, que ele pensa: o quê? Eu vou olhar esse guarda-roupa cheio de coisa para ficar decidindo o que vai usar, o que não vai usar? Que nada, eu vou pegar aquela que eu já sei que funciona e vamos nessa, tá? Então, um guarda-roupa mais vazio, né? Ou um guarda-roupa que é visualmente fácil de você enxergar tudo que você tem, ele é um guarda-roupa que vai te poupar tempo, energia, esforço mental, tudo isso. Eu quero propor um exercício que não está aqui no exercício abaixo, né? Mas que é o seguinte: olha, eu vou pedir para você pegar só uma categoria, né? Vamos supor que são as suas camisetas, são as suas blusas. E você vai olhar as que você ama. Nossa, essas aqui são as que eu amo. Ah, mas só tem 3. Só tem 3. Tira o resto. Mas tem mais 15. Tira as 15. Põe numa mala. Guarda ali numa mala por um mês. Só um mês. E vê como é que funciona no dia a dia. Vê se você vai sentir falta delas. Vê se realmente elas são tão importantes assim. Tá ali, tá guardada, né? Caso você precise, você pode pegar. Mas é um exercício para ver o quanto de fato elas funcionam dentro da sua rotina, o quanto elas são necessárias dentro desse guarda-roupa, tá? É só uma sugestão, é uma brincadeira que você pode fazer para além do exercício que já tem aqui dentro do nosso desafio, tá? E aí, entender que esse guarda-roupa, gente, ele precisa ser nosso amigo, ele precisa funcionar a nosso favor, né? Um guarda-roupa funcional, ele é um guarda-roupa, já falei isso, acho que eu falei isso em todas as aulas que a gente teve até aqui, né? Ele atende a nossa rotina e as nossas necessidades. E quando a gente fala em termos de números, né, de funcionalidade mesmo, ele é um guarda-roupa que ele vai ter mais partes de cima do que partes de baixo. Ele é um guarda-roupa que é formado basicamente, né, ou majoritariamente por peças mais básicas, depois por peças que a gente chama de peças-chave e depois de peças que a gente chama de peças statement, que são aquelas peças mais diferentonas, que são aquelas peças que contam muita história e falam muito sobre quem a gente é, né? Às vezes aquele casaco de brilho, às vezes aquela calça metalizada ou aquela calça de couro, enfim.
Mas na grande maioria, ele é formado por básicos, né? Porque são esses básicos que vão se multiplicar dentro desse guarda-roupa junto com essas outras peças, com esses outros tipos de peça. Então, é importante que de fato tenha ali o que faz sentido, né? O que faz você se sentir bem, bonita, autoconfiante, porque no final das contas, a roupa precisa funcionar a nosso favor e não jogar contra a gente. Então, para esse guarda-roupa ele ser nosso amigo, para ele jogar junto com a gente também precisa fazer esse exercício de deixar ele com apenas aquilo que vai fazer sentido e vai funcionar na nossa rotina.